Você sabia que em meio a tantos países de esquerda na América Latina, há um país sul-americano que está indo na direção oposta? No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o caso do Uruguai, um dos líderes da direita da América Latina nos últimos anos. E a América Latina, em sua maioria, você sabe, é governada por políticos de esquerda. Desde o governo de Gustavo Petro na Colômbia, Gabriel Boric no Chile, Luiz Inácio Lula da Silva aqui no Brasil, Dina Boluarte no Peru, Manuel Lopes no México, Nicolás Maduro na Venezuela, Daniel Ortega na Nicarágua, enfim, você já entendeu, exemplos são diversos de governos latino-americanos de esquerda, mas há exceções. Juntamente com o Javier Milei, mais recente, na Argentina, com o Santiago Peña no Paraguai e com o Bukele em El Salvador, o Uruguai possui um país líder na direita do continente, que é o Uruguai do presidente Lacalle Pou, ou Lacalle Pou, como é que se falaria aí com o sotaque castelhano? Seria alguma coisa assim, mas eu te confesso que o meu espanhol é péssimo. Enfim, o governo do Lacalle Pou chegou ao poder do Uruguai depois de 15 anos do país sendo governado pela esquerda. E em 2020 ele alcançou insanos 74% de aprovação em seu mandato. E infelizmente não há a reeleição no Uruguai, então vai ser só um mandato mesmo. Agora, espera-se, né? Sei lá, vai que ele dá o golpe, embora eu ache pouco provável. Em todo caso, esse é um governo que tem dividido opiniões. O país, assim como o Brasil, assim como a Argentina, está à flor da pele. A gente tem uma bolha da direita, uma bolha da esquerda, e cada vez mais parece que o diálogo entre essas duas diferentes bolhas tem se tornado cada vez mais impossível. Isso nós vemos tanto no Brasil quanto no Uruguai. Agora, aqui a gente tem que fazer alguns combinados. O primeiro deles é que, assim, a esquerda do Uruguai, ela é uma esquerda muito diferente da esquerda brasileira, da esquerda do restante da América Latina, no sentido de não ser, lá no Uruguai, uma esquerda anticapitalista, que vê o setor privado da economia como malvadão e quer acabar com o empresariado. Em geral, a esquerda uruguaia não prega um Estado grande que sufoca a economia. Inclusive, em alguns casos, chega até a pregar a austeridade fiscal, mesmo a esquerda do país. Tanto é que o Mujica, o ex-presidente do Uruguai, ele ia trabalhar de carro popular na intenção de gastar menos dinheiro dos cofres públicos, que no final do dia é o seu dinheiro, ou melhor, o dinheiro do residente fiscal do Uruguai. E eles também continuavam com políticas de atrair capital estrangeiro. A esquerda do Uruguai é esquerda muito mais por conta da pauta social. Por lá, a esquerda conseguiu avançar com a política de aborto, legalização de drogas, direito dos LGBTs, enfim, pautas sociais, que em muitos países, inclusive, seriam consideradas pautas libertárias, mas que aqui na América Latina acaba sendo abraçada muito pela esquerda também. Então por que a gente tem uma população tão dividida lá no Uruguai entre esquerda e direita, debates acalorosos? É muito por conta disso também, mas também muito por conta do tema da segurança pública. Questão de economia, acredito que a maior parte ainda chega em um consenso. Tem lá suas diferenças, mas não são tão gritantes. Agora, nesses daí, aí o buraco é mais embaixo. E o que fez o Lacalle Pou ganhar mais popularidade e ser eleito é uma política de ter mais mão de ferro no combate ao crime no país. Coisa que a esquerda acha que talvez não seja tão interessante, porque isso poderia acabar violando alguns direitos humanos. Aliás, olha o que ele falou ali no meio das eleições, em um discurso mais acalorado. Acá hay que meter bala. Acá hay de meter bala. Segundo ele, o que ele falou é que tem que meter bala em bandido. Um discurso realmente acalorado. Ainda mais em um cenário no qual a violência do Uruguai subiu na última década. Sim, o Uruguai ainda é um país muito mais seguro do que o Brasil, muito mais seguro do que a Argentina, inclusive, que por sua vez é mais segura que o Brasil. Mas, sim, o crime tem crescido no Uruguai nos últimos anos. E é isso que tem incomodado muitas pessoas que querem combater com mais mão de ferro. E o interessante é que, da mesma forma que o Javier Milei está fazendo na Argentina, o Lacalle Pou, quando ele estava em processo de eleição, ele não chegou fazendo
promessas vazias. Vamos combater o crime, temos que combater a corrupção. Não, ele chegou com propostas concretas. Nós temos que fazer determinado ato para acabar com a corrupção, diminuir o Estado aqui e ali. E ele tem conseguido fazer isso no seu governo. Então, logo no início, ele aprovou uma lei com 135 artigos, que era uma lei geral, que versava desde você poder continuar com o mesmo número de telefone caso você trocasse de operadora, até questões sobre protestos na rua e combate aos crimes de roubo. No protestos de rua, ele botou lá que todas as pessoas têm direito à manifestação, porém todas as pessoas têm o direito de ir e vir também, portanto, você não pode fechar ruas aí na sua passeata, atrapalhando o trânsito da cidade. Ele passou isso lá e despertou a fúria da esquerda do local. E aí outra coisa que ele também trabalhou bastante é no quesito economia, tanto em abrir mais mercado, como em acabar com o monopólio da ANCAP. Se você não sabe, ANCAP não é uma sigla que significa anarcocapitalismo nesse conceito. ANCAP, aqui, é a estatal de petróleo do Uruguai. É a Petrobras deles lá. Ela tinha um monopólio, todas as empresas do setor tinham que comprar petróleo dela. E aí o Lacalle Pou, na base do decreto, falou que pelo menos os combustíveis para aeronaves não precisam comprar diretamente da ANCAP, que já foi uma medida muito assertiva no sentido de trazer maior liberdade para esse mercado, atrair capital estrangeiro e tornar o setor do país mais competitivo. E assim, isso também despertou a fúria dos sindicalistas que foram às ruas falar que ele foi no caminho de desestatizar o petróleo, que era do povo, que era de todos, do país. Bota aí na tela, editor, um vídeo de um sindicalista discutindo com ele sobre isso. Y tengo todo el derecho para hacerlo después de muchos años de pérdida. Yo nunca te vi protestando por la pérdida. Ahora, cuando lo vamos a usar para que tenga ganancia... No protestaste. Sí, protestamos. Pero muy bajito, no como hoy. No. Adentro de un cuarto oscuro, era. No. Fíjese en los registros, a ver dónde estábamos nosotros cuando hicieron la inauguración de la... Dale, nos hablamos. De todas maneras, lo mejor que puede hacer por esta gente. Veja, são problemas muito semelhantes aos que nós temos aqui no Brasil. E aí talvez você se pergunte, mas por que o Uruguai seria mais interessante então? Porque lá eles são em menor medida. A gente tem sim um debate sobre intervenção do Estado na economia, mas no geral o Estado uruguaio é muito mais enxuto do que o Estado brasileiro. Ele tem austeridade fiscal, ele tem controle de inflação e principalmente eles têm uma mentalidade de poucos impostos sobre a iniciativa privada. Tanto é que por lá eles tributam pelo regime de fonte de renda territorial, ou seja, só estão interessados em tributar o residente fiscal no Uruguai pelo dinheiro que ele ganha da fronteira para dentro, que ele ganha da fronteira para fora, eles não estão interessados em tributar não. Ainda tem diversas zonas francas, incentivos fiscais, e isso é algo que já se estende no país há anos e que não há interesse em mudar. O que acaba mais tendo o debate nessas empresas de serviços públicos, se estatiza ou se privatiza, mas para o empresário dos demais setores, muito provável é que você encontre um ambiente com menos impostos, principalmente você que empreende de forma internacional, de forma online, com propriedade intelectual e por aí vai. Ou para você que vive de renda obtida durante outros períodos da sua vida. Principalmente para você, inclusive. E o interessante é que o Uruguai tem uma visão de abertura da economia. Recentemente teve uma reunião com vários presidentes sobre o Mercosul se aproximar da União Europeia, ter um comércio mais livre entre esses dois blocos. E aí a gente viu o Paraguai se colocando a favor disso, o Uruguai se colocando a favor, o Brasil, do governo anterior também, do governo atual pegou o finalzinho dessa conversa, não teve muito tempo de se manifestar, a Argentina não fez muita questão. Mas o ponto é, o Lacalle Pou, ele abraçou muito essa ideia, e ele queria realmente liberalizar a economia e acabar com as barreiras entre os dois blocos. Na cabeça dele, deveria abrir. Ele só tinha receio de acabar se abrindo mais para a União Europeia e, de outro lado, fechando portas com o Mercosul. Então, isso é tudo uma negociação política, mas o discurso dele era nesse sentido, de vamos nos abrir. E é claro, se ao invés de o Uruguai ir sozinho lá para aumentar o meu comércio com a União Europeia, eu levar junto o bloco Mercosul, aí vai ser mais interessante para todos nós. Então ele fez exatamente esse discurso que você está vendo aí na tela. Vamos a insistir, vamos a seguir llevando el cántaro. El planteo de Uruguay hacia adentro del Mercosur y hacia afuera del Mercosur no es caprichoso. Que le dicen al Mercosur que hay que flexibilizarse. No tengo otra que seguir diciendo lo que siente
en nuestro pueblo, que es la flexibilización, que es la modernización, que es abrirse al mundo. Tengo que decir, porque no somos tontos, de que es mucho mejor juntos. Si vamos en barra con Brasil, Argentina, Paraguay, vamos a ser mucho más fuertes e vamos a ter melhores condições negociadoras. O mais interessante é no final desse discurso, tá ali o Lula sentado com a barriga para cima. Não vou fazer mais comentários sobre isso. Agora, eu estou falando do Akali Paul aqui. E mostra como ele estava engajado com essa ideia de liberalizar ainda mais a economia do país. Então, uma inflação controlada, um estado de austeridade, uma economia forte e aberta, um combate a problemas de segurança pública em um país cuja violência nem é o principal problema, ao menos não quando você olha em comparação ao Brasil. Realmente, um país que é bem interessante, mas será que não tem defeitos? E imigração, por exemplo. Bom, imigração não é um problema lá, porque muitas vezes as pessoas pensam, poxa, se esse país está tão bom, deve estar indo um monte de gente lá e daqui a pouco vai ficar ruim. Isso é uma ideia que passa na cabeça das pessoas. E no caso do Uruguai, apesar do ambiente ser bastante convidativo, a gente não vê um movimento tão grande, ao menos não de mão de obra desqualificada, porque é um país caro para se viver e não tem tantos empregos assim. Não é bom para trabalhar de empregado, é bom para você que tem dinheiro e morar lá. Então quem vai para lá é, via de regra, o argentino de alta renda, que estava fugindo nos últimos anos de um governo usurpador do seu patrimônio, o brasileiro que está com medo do risco Brasil, o venezuelano, pessoas de alta renda que se instalam lá por planejamento fiscal, idosos que se aposentam lá em busca de um estilo de vida mais calmo. É esse o público aí que o Uruguai tem atraído. Então, essas pessoas, elas são mais qualificadas, elas dificilmente vão para fazer atos ilícitos no país, certo? Acredito que isso não é um problema por lá, portanto. Aliás, a residência legal no Uruguai, no ano de 2023, foi um dos carros-chefes aqui da Capital Global. Foi um dos serviços que nós mais prestamos para os nossos clientes. Esse trâmite para você conseguir se mudar para lá caso queira. Caso não queira, pelo menos ter o documento que te dá essa autorização para ter um plano B por lá. E por falar na Capital Global, eu não posso deixar de citar o Capital Global Report, o nosso serviço de relatórios em PDF por assinatura. Mais especificamente, um relatório específico que nós fizemos lá sobre o Uruguai e investimentos imobiliários no país. Como eu, Guilherme, particularmente me interessei muito, por isso eu fui a fundo nessa pesquisa. E aí eu trouxe esse relatório para vocês, no qual eu analisei as duas principais cidades que estrangeiros se atraem, que são Montevidéu e Punta del Este, quais que são os principais bairros, qual que é o preço médio dos imóveis, qual que é a expectativa de retorno com aluguéis, será que faz sentido, será que não faz sentido, será que o preço está muito fora da renda das pessoas de lá, enfim, nós fizemos toda essa análise. Isso está condensado em um relatório exclusivo para os assinantes que você pode ter acesso agora, escaneando esse QR Code que está aí na tela e se tornando um membro do Capital Global Report. E não para por aí não. Por lá você também encontra conteúdo exclusivo sobre como abrir conta em bancos nos Estados Unidos de forma remota, qual que é o banco ideal para você, para uma empresa offshore, sobre Panamá também, sobre Europa. Já tem um material bem bacana construído lá para você, coisa que você não encontra nos vídeos do YouTube, para que você possa estudar, inclusive, como abrir uma LLC nos Estados Unidos. Enfim, não deixe de conferir o Capital Global Report. Agora, voltando à pauta do vídeo. Será que o governo do Akali Paul, do Uruguai, então, é mil maravilhas? Será que não tem defeitos? Bom, claro que tem críticas a se fazer. Uma crítica que eu acho muito sensata é em relação a ter faltado água potável em Montevidéu, a principal cidade do Uruguai. Tá bom que isso é um problema estrutural, que é um problema de Estado, não de governo, mas assim, essa bomba estourar bem na mão do seu governo, olha, isso aí pega muito mal, é muito feio. Realmente revela uma falta de infraestrutura típica de país de terceiro mundo, lamentável isso ter acontecido ali no Uruguai, mas aconteceu. Então é um problema que não dá para ignorar. Outro problema que muitas pessoas gostam de acusar desse governo é falar que ele governa só para os ricos e dane-se os pobres. Mas, na minha opinião, isso aí é falácia, é discurso para a plateia bater palma, demagogia barata. Por que eles falam isso? Porque é um governo que foca em tornar o ambiente saudável para empresas. E aí eles criam toda uma construção. Não, então é um governo que está focado nos empresários, os empresários são ricos, só governa para o rico. Não, meu amigo. Se você governa para tornar o ambiente mais
amistoso para empresas, você está governando para o pobre, porque você está governando para que sejam gerados mais empregos no país e que o pobre consiga aumentar a sua renda. Só que a gente sabe que alguns preferem dar migalhas para os pobres e se apelidar de pais dos pobres e fazer bravata contra os ricos, nesse discurso de ódio aos ricos, de nós contra eles, mas cultivar aquele celeiro de pobreza que é inclusive o teu gado eleitoral, enquanto que outros, eles preferem não fazer tanta propaganda, tanto alarde, tanto discurso sentimental, mas trazer empregos. Então, eu acho que é muito por isso que a gente vê o pessoal batendo ali nesse ponto específico no Lacalle Pou. E aí tem um outro ponto que é a corrupção. O pai do Lacalle Pou é político também e já foi acusado, embora não condenado, em escândalos de corrupção. E aí tem gente que fala, então a família toda é corrupta. E, honestamente, eu não sei, eu não dou meu braço a torcer para qualquer político. Pode ser que seja corrupto. Aliás, quando se trata de político, eu acho mais provável que seja do que não seja. A maior parte deles provavelmente é. Então, não tem o que fazer quanto a isso. É melhor ter um corrupto que pelo menos está ali para diminuir o tamanho do Estado, que é justamente nas engrenagens do Estado onde a corrupção acontece, do que ter um político ali que, além de corrupto, ainda quer um Estado grande para poder mexer essas engrenagens onde ele consegue roubar, certo? Então, essa aqui é uma grande diferença. Então, no geral, olhando os prós e os contras, me parece que o país está indo na direção correta e talvez seja um bom porto seguro, uma rota de fuga para você que quer diminuir um pouco o risco Brasil sobre os seus ombros. E eu já falei mais sobre isso em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. Até porque por hoje nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.